tudo que eu aprendi nesse período, bom ou não, com dificuldade ou não, a gente tem todos os dias a oportunidade de ser melhor. Toda mãe, se ela quer ser mãe, ela tem que adotar, né? Porque gerar um filho, qualquer uma gera. No entanto, quantas que abandonam ou abortam? Eu sou casada com o Marco Aurélio, que também é servidor aqui do TJ, e nós temos 2 filhos, né? A Gabriela, que tem 13 anos, e o Gustavo, que tem 10. O Gustavo é quem tem autismo, né? É que é autista. Passado aquele susto inicial, quando você não está esperando, né, uma gravidez, você vai começando a se acostumar com aquela ideia de gerar um filho, de ter uma nova vida na família, de adaptar a tua vida, né, para esse novo acontecimento. Para mim, sabe, eu acredito que foi uma oportunidade que Deus deu para mim crescer muito nesse meu lado materno. Então, assim, inicialmente, tranquilo, né? Eu não sabia o que era autismo, então eu não percebi nada nele. Apenas que ele era mais quieto e ele demorou um pouquinho a atingir lá os marcos de desenvolvimento, mas teoricamente tudo tranquilo, né? Mas a minha cunhada, a Alessandra, conhecia um pouco do assunto, ela disse, olha, tem alguma coisa no Gustavo, né? Então aí a gente, na hora que ela falou isso, a gente se preocupou, né? Lógico. Logo após ele nascer, quando ele teve a parada cardiorrespiratória, foram 17 dias entre o nascimento e acontecer a parada cardiorrespiratória. Outro susto, né? Um susto diferente, um susto muito desagradável e muito grave, uma má formação fetal que não foi diagnosticada durante a gravidez, né? E que foi de difícil diagnóstico porque era raro. Uma drenagem anômala total de veia pulmonar. Os médicos não entendem até hoje como ele sobreviveu 17 dias fora do útero, respirando, né, com o próprio pulmão dele. Foi uma vida muito grande de descoberta. Eu peguei uma menina grande, de 3 anos e 10 meses, mas que eu tive que tirar as fraldas, tive que ensinar a fazer xixi no vaso, tive que ensinar a escovar o dente, até agora ainda dou banho, né? Ainda faço mingau. Receber o Bruno depois de tudo isso, convivendo com ele o primeiro ano de vida, foi se verificando que ele não tinha um desenvolvimento esperado para a idade dele, conforme as outras crianças, né? Até que sobreveio o diagnóstico de paralisia cerebral, decorrente dessas faltas de oxigênio que ocorreram, né? Dessas anóxias. Nessa época, buscando apoio psicológico, nos foi exatamente dito que era uma nova gestação, que tinha sido um novo nascimento. Então, assim, a gente tenta adaptar a nossa rotina às coisas que ele precisa, né? Agora, é uma criança, é um filho como outro qualquer. Você tem que cuidar, você tem que manter ali a rotina dele, só que tem algumas coisas a mais, né? Você precisa se preocupar que ele tem um atendimento especializado na escola, você precisa levar as terapias. Então, assim, são essas coisinhas a mais que tem, né? Todos os pedidos que eu fazia, eu nunca me identificava como magistrada, era a mãe, era a responsável. Eu pedi uma cadeira especial, pedi uma mesa adaptada, eu queria um teclado para que ele pudesse usar, um computador especial, uma coisa que ele precisava e que a escola tinha a obrigação de fornecer, mesmo sem eu pedir. Mas que isso não acontece até hoje. Talvez não aconteça nos próximos 10, 20 anos, né? De você realmente fazer uma acessibilidade, uma inclusão com tudo que ela é esperado de uma inclusão, né? E, por enquanto a gente luta por isso, a gente tem que pedir, às vezes a gente tem que brigar. E eu tinha esse problema de as pessoas às vezes olharem a minha posição ali, a minha postura, como se fosse a autoridade que estava falando. De eu não ser enxergada como a mãe que estava brigando pelo filho. Bruno. A mãe do Bruno. E que delícia quando eu comecei a ser a mãe do Bruno.
eu tenho uma frase que a gente sempre fala, é ter aproximação, né? Porque a aproximação traz uma nova visão, né? Você começa a conversar comigo, você vai sair daqui pensando diferente. Poxa, olha, eles conseguiram até ir na praia com criança, né? E a criança voltou inteira, quer dizer, não morreu lá na praia, né? Porque eles são cegos. Então, assim, você começa a ter uma nova visão. Mas se você não se aproxima, se você vive no teu mundinho, se você nunca viu uma pessoa com deficiência, é lógico que você vai ter essas barreiras, né? Eles tinham 6 anos, estavam vindo do pré para o primeiro aninho, e uma mãe, na reunião de pais, estava brigando com a diretora porque o filho dela ainda não sabia ler. E eu estava feliz porque o meu filho estava conseguindo segurar, apreender o lápis na mão. E eu pude verificar ali quanto eu era mais feliz de saber que tudo na vida dele ia ser no tempo dele. Respeitar o tempo do nosso filho. Respeitar os gostos, as habilidades, os dons e os talentos que ele tem. Enxergar neles aquilo que eles são capazes de fazer. E não o nosso sonho, nossa vontade, nosso desejo. A gente tem que ter, assim, ter uma maturidadezinha para filtrar. Na maioria das vezes as pessoas ficam às vezes curiosas, às vezes querem até ajudar, né? Então, assim, eu geralmente procuro ouvir isso como se a pessoa quisesse, e na maioria das vezes ajudar. E tanto é que eu recebi alguns conselhos bons assim, ao longo dessas coisas. A gente vai filtrando. Se você vê que aquilo que a pessoa falou é bom, a gente guarda, né? É importante. O filho que a gente... Não é nem que a gente ama, né? Mas que a gente se preocupa mais é aquele que mais precisa de você, né? O meu filho, ele tá adulto, ele trabalha, ele, né, tá conquistando o espaço dele. A Ana é a criança da casa, então a atenção maior é sobre ela, né? Mas não existe, assim, uma diferença de amor de jeito nenhum. Transmitir da minha experiência de vida é que eu sou infinitamente melhor ser humano hoje do que eu era aos 33 anos quando eu tive o Bruno. Eu já recebi assim, conselho de médico ou de amigo que disse, olha, se preocupe com o Gustavo, mas na vida adulta, pense na independência dele. Isso é uma coisa boa da gente ouvir, porque é verdade. Eu tenho que pensar na independência dele, né? Eu não posso cuidar tanto dele e não me preocupar que ele fique independente. É muito importante. Eu ouvi a fala de um médico que uma vez avaliou o Bruno, que foi linda. Ele disse para mim, mãe, o seu filho tem uma coisa que medicina nenhuma é capaz de colocar nele, que é a inteligência. O resto ele mesmo vai procurar, ele mesmo vai buscar o jeito dele, né, de fazer. Então, essa transição foi muito importante, ajuda de profissionais maravilhosos que nos mostram que a gente tinha, assim, um outro propósito. As diferenças físicas, para quem enxerga, né? E nem isso pra gente acontece, que a gente nem enxerga, né? Mas para quem enxerga ainda pode dar alguma, né? Falar, essa aqui não é tua filha. Mas as características psicológicas, comportamentais dela é toda nossa, entendeu? Não faz a menor diferença de nada. Eu mesma, antes de ter o Gustavo, eu não tinha nenhuma informação sobre autismo. Tanto é que não percebi o autismo do meu próprio filho, né? Porque eu não sabia mesmo. Então, eu poderia ser, há muitos anos atrás, aquela pessoa que vê uma criança tendo crise no supermercado e dizer que ele era mal educado. Eu poderia ser essa pessoa, porque eu realmente... né? Então, hoje, eu me preocupo em explicar. Quando alguém fala alguma coisa, eu me preocupo primeiro em informar do que em ficar chateada com aquela pessoa, entendeu? Porque, como eu te disse no começo, nós temos essa responsabilidade, nós somos as famílias, tem que partir da gente, né? Agora, é claro, depois o Estado também tem responsabilidade, as escolas, mas eu sempre acho que tem que partir da gente, né? Como eu disse antes, né? Toda mãe adotiva, mas alguma mãe que não gerou, né, o filho no útero, é que... experimente, gente, experimente ter essa experiência de ter um filho, né, sem ficar rotulando muito, eu quero recém-nascido, do olho azul e não sei o quê.
Eu, como deficiente, posso dizer para vocês uma coisa muito verdadeira. 90 e poucos % das deficiências ocorrem durante a vida. Muito pouca gente, inclusive eu, não nasci cega. Então, às vezes, a pessoa escolhe o filho, ele nasce perfeito, ou você adota ele perfeito, mas no decorrer da vida a gente não sabe, né, qual é o fator, ou um acidente, ou alguma coisa, ou uma doença, ou mesmo um problema genético, venha desenvolver qualquer tipo de deficiência nessa pessoa. Para provar, né, que esses preconceitos não levam a nada. Eu tento me preocupar em aceitar o meu filho exatamente como ele é, que os coleguinhas dele vão fazer uma coisa e ele não vai fazer e tem que estar tudo bem para mim. Se ele vê que eu estou bem, ele também vai entender. Ele teve uma fase realmente de perceber que não conseguia fazer as coisas. Eu disse, você está conseguindo fazer o que você pode, então tá tudo bem. A criança, ela se modifica demais dentro de uma casa. Tem uma prova viva disso, né? O quanto o amor transforma. E é isso que eu queria deixar para vocês, para não terem medo, né, das crianças que estão lá esperando por um pai, e pode ser vocês. Porque o amor transforma e eu acho que a gente acaba ganhando muito mais que dando. Que a gente aceite essas missões, qualquer que seja, ou convivendo com uma pessoa com deficiência, ou sendo uma pessoa com deficiência, ou tendo a oportunidade de trabalhar alguém em uma família que tem pessoas com deficiência, que é uma oportunidade grandiosa para a gente melhorar como ser humano, para a gente transformar como ser humano, para a gente se aproximar de Deus e entender que a vida é o que Ele espera de nós e não o que a gente quer que seja.